Dia 16 de junho, chegou na Disney Plus o documentário contando a vida do nosso querido criador e roteirista Stan Lee. Stan Lee, ele é famoso por ter criado os personagens da Marvel e ele faleceu no dia 12 de novembro de 2018 e ele ia fazer 100 anos e em homenagem a esses 100 anos, a Disney lançou o documentário que conta aí desde o início da sua vida, conta da época do seu nascimento, em 1922, e até os dias que ele viveu. E aí vai contando um pouquinho, ele conta a história dos pais, no que os pais trabalhavam, onde ele viveu, e o seu primeiro contato com o quadrinho, que foi o seu primeiro emprego, que o pai não trabalhava, então ele resolveu arrumar um emprego, e ele entrou para trabalhar numa empresa que trabalhava com quadrinhos. E foi onde começou a sua grande paixão pelos quadrinhos. E aí ele vai contando toda a sua história no decorrer aí do documentário. O interessante é que o narrador do documentário é o próprio Stan Lee. Então eles usaram aí trechos de entrevista dele para montar o documentário. Então ficou super bacana. E aí a gente pode conhecer um pouco de como foi a criação dos personagens, desde o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, Capitã Marvel, Thor, Capitão América, e ver um pouquinho dessa paixão, desse amor do Stan Lee pelos seus personagens. E aí o bacana é que a gente vê um pouquinho da história do Stan Lee quando ele cria os personagens, o carinho e o amor que ele põe em cada um deles. E como foi a criação. Por exemplo, o Pantera Negra, quando ele criou, foi bem na época que o racismo estava em alta, então ele resolveu colocar um personagem negro para tentar diminuir essa questão do racismo na época, e entre outros. Então ele sempre tinha essa questão do humanismo sempre com ele, essa questão de tentar trazer dentro dos seus personagens um pouquinho para ajudar as pessoas. E ele fala, por exemplo, quando ele criou o Homem-Aranha, que ele queria trazer uma pessoa comum, trazer uma pessoa que não fosse tão, vamos dizer, perfeita, Deus, né? Que fosse um adolescente comum, que tivesse vários problemas, em que as pessoas pudessem se identificar com ela e trazer um pouquinho dessa coisa da vida do ser humano, né? Que é o caso dele. Então a gente sabe que o Peter Parker, né, sofre bastante, é um ser humano comum, apesar de ter todo ali seus poderes, aquela coisa toda. E é justamente isso que ele quis trazer, a identificação. E eu acho que é por isso que as pessoas se identificam tanto com o Homem-Aranha, né? Que gostam tanto, por essa questão da identificação do personagem. Aí no decorrer do documentário também ele vai trazer como ele conheceu a esposa dele, a Joan Boocock Lee, e a história dos filhos também, das filhas, que uma faleceu, né? E é bem bonita a história dele, ao mesmo tempo que também é um pouco triste. Ele passou por necessidades até chegar aonde ele chegou. E curiosidades à parte, porque a gente sempre ouviu o jargão, a palavra usada Excelsior, que ele sempre fala e as pessoas conhecem muito. E ele fala que ele sempre gostou de usar expressões nas suas colunas que ele escrevia. Então ele usava, falei demais, é isso aí, relaxa aí, de cara. E os concorrentes começaram a usar as palavras dele também. E aí ele falou, então eu vou usar uma palavra que eles não sabem o significado e que eles não consigam também escrever, para eles não me copiarem. E foi aí que ele pegou a palavra Excelsior, que no latim significa sempre grandioso, magnífico, majestoso. E acabou que esse jargão serviu até para ele, que as pessoas chamavam ele de Excelsior, né? Que ele era grandioso.
Ele era o cara, né, da Marvel. E a história dele é muito bonita, inclusive a gente sempre via, né, ele fazia umas pontas em todos os filmes da Marvel. Ele esteve presente em todos os filmes, fazendo uma pequena pontinha, ele sempre fazia questão de estar presente nos filmes. E isso mostra também no documentário, ele fazendo aquelas pontas, né? E algumas eram bem divertidas. Eu lembro muito daquela que ele brinca que ele era um entregador da FedEx e ele vai entregar uma encomenda pro Tony Stark e ele chama ele de Tony Stank, né? E eles fazem aquela brincadeira e fica, você é o Tony Stank? Are you Tony Stank? Yes, this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Entre outras, né? Então, inclusive as pessoas, a produção, as produções aí, os roteiristas pensam até em continuar utilizando a imagem dele nos outros filmes, né? Futuros. A gente não sabe como que vai ser isso e se vai acontecer, mas que seria uma bela homenagem, com certeza, porque eu amava, inclusive toda vez que aparecia o Stan Lee no cinema, né, a gente estava assistindo os filmes, eu sempre gritava, Stan Lee, que eu achava o máximo, e assim, eu acho lindo essa aparição dele, eu acho incrível, porque ele que criou os personagens, ele é a cara da Marvel, então nada mais justo e digno de que ele aparecer, né, nos filmes. Então era sempre linda as aparições dele. Então fica a dica aí para os fãs da Marvel que querem conhecer um pouco da história, de como foi aí, né, que começou, quem foi o grande criador de todos os personagens, quem foi Stan Lee. Vale muito a pena conferir o documentário, ele já está disponível no streamer Disney Plus e é super emocionante, super bacana. A gente se emociona muito ao assistir. Vale muito a pena conferir.